Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou toda me tremendo, gente. Pelo amor de Jesus. Eu não sou assim não, tá? Mas eu tô. Vou arrumar aqui, tá? Espera aí só um pouquinho. É porque meu computador só funciona aqui se estiver ligado. Eu acho que vai dar bom aqui. Me ajuda, Davi, por favor. Porque senão ele desliga, né? Ótimo. Tá bom. Não tem problema não. Ele é velhinho, gente, velhinho. Pensa num computador velhinho, sabe? Mas eu não consigo me desapegar. Não consigo, não sei se você é assim, apegado. Eu sou apegada a Ele, não consigo desapegar. Eu quero agradecer a Deus. Eu tô igual, eu tô me sentindo como um leão, gente, na cova dos Daniéis aqui. Os Daniéis aí sabem, né? Como que um leão fica amedrontado na cova. Mas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade tão preciosa. Para mim foi um presente tão lindo de estar aqui, achar graça diante de Deus para ministrar a palavra para você hoje e trazer as boas novas do céu para o seu coração nessa noite. Que Deus abençoe você, que Ele derrame graça sobre a sua vida e que Ele prepare o seu coração para receber essa semente tão preciosa que é a palavra de Deus, a verdade que nos liberta, a verdade que nos renova, a verdade que edifica a nossa fé, que edifica, que constrói uma nova pessoa, que constrói um coração que crê, que constrói uma esperança nova para a glória do Senhor. Então que Deus abençoe você e que essa semente seja ricamente abençoada no seu coração. Eu queria ficar lá embaixo, porque ele falou que não vai dar certo, porque eu gosto de ir nas pessoas, né? Mas aqui tá bom. Às vezes, para nós mudarmos, para que algumas coisas mudem, para que algumas coisas aconteçam, é necessário que nós tenhamos um insight, sabe? Aquele momento assim que você fala, uau, é isso, uau, descobri. Nós precisamos de alguma coisa assim, de uma clareza, de uma iluminação, de um despertar, de um acordar, de uma atitude, sabe? Igual o filho pródigo, a palavra do Senhor diz que ele caiu em si. Ele estava num lugar e de repente ele caiu em si. De repente ele estava gastando tudo na bagaceira, mas de repente aconteceu algo. E é importante saber, porque ele pensou assim, aonde ele estava, né? Quem era ele e aonde ele queria chegar. Essas três coisas são muito importantes para mim e para você alcançarmos algo. Quem é você? Quem era aquele rapaz? Quem era ele? Ele era o filho do dono de uma fazenda gigantesca. Ele era herdeiro de uma propriedade. Ele era herdeiro de algo muito poderoso, de uma herança. Mas aonde ele está? Comendo comida de porcos. Agora o importante, aonde eu quero chegar? Qual é o meu plano? Eu vou construir o que para chegar nesse lugar? Ele queria chegar na casa do pai. E a palavra vai dizer que ele diz assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pequei contra os céus e contra ti. Quando ele diz isso é muito poderoso, porque todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Ele vai dizer, pequei contra os céus e contra o pai verdadeiro, o pai de carne e sangue, né? Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A palavra do Senhor diz que ele pensou isso e ele fez exatamente o que ele disse que ia fazer. E quando nós fazemos exatamente o que nós dissemos que vamos fazer, nós alcançamos vitória. Nós alcançamos aquilo que Deus tem para nós. Eu quero que você abra a tua palavra, se você puder colocar aqui, 2 Reis, capítulo 2, verso 19.
Segundo Reis, capítulo 2, verso 19. Não, gente, errei a história aqui. Deixa eu achar aqui que eu vou te falar o que é. Segundo Reis, eu coloquei a referência errada aqui, mas eu vou achar e vou falar para você. Se alguém achar aí para mim, eu estou procurando aquela palavra onde os homens da cidade vão dizer a Eliseu: agora tá certo? Ah, então tá. Essa mesmo, então, né? Essa mesmo, glória a Deus. Então a palavra vai dizer assim, ó: os moradores da cidade fizeram uma reivindicação. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor, mas suas águas são péssimas e a terra é estéril. Os moradores da cidade de Jericó estão falando com Eliseu, e eles estão dizendo assim, ó: essa cidade é boa, você está vendo que é uma cidade boa, é uma terra boa, mas as águas são más, e a terra é estéril. É isso que diz a minha versão aqui. A terra é estéril e as águas dela são más. Sabe, você sabe, pessoas, você já viu pessoas inteligentes? Já conheceu pessoas inteligentes que tinham um projeto de chegar em algum lugar, tinham um projeto de fazer alguma coisa, igual uma criança que você fala para ela assim: o que você vai ser quando crescer? Ele fala assim: você é médico. Eu conheci um garotinho que ele dizia assim: eu vou ser desembargador. Não sei por que ele falava isso, mas ele, desde pequenininho, aos 4 anos de idade, ele queria ser desembargador. E você pergunta para uma criança o que ela vai ser dizer: eu vou ser um médico, eu vou ser um veterinário, eu vou ser um biólogo, eu vou ser um professor, eu vou ser, sabe, pessoas que falam assim, mas que vão se perdendo ao longo da caminhada. Meu computador desligou aqui. Que vão se perdendo ao longo da caminhada, sabe? Que perdem os seus propósitos, que perdem os seus sonhos, que perdem os seus projetos, que se perdem em meio à caminhada. E quando você encontra essa pessoa em algum lugar, algum dia, depois de 10 anos, 15 anos, ela vai dizer assim, você vai dizer: você é médico hoje? Quando você era criança você queria ser médico, você é médico hoje? E ela vai dizer: não, eu estava em outra profissão. Obrigada, Davi. Na outra igreja que eu estava, eu era a pessoa que cuidava da classe de batismo, né, Regina? Eu cuidava das pessoas que iam se batizar e preparava elas para o batismo. E eu encontrei um rapaz um dia que queria se batizar. Menino inteligente, passou até na faculdade de música aqui de Brasília. Inteligente, sabe, cheio de Deus, um menino obediente aos pais. E vamos preparar para o batismo, pastor. E aí um dia ele falou assim: eu posso conversar com a senhora? Eu falei: claro que sim. E fui atendê-lo. E ele começou a falar dele mesmo, das coisas, num relacionamento que ele estava difícil. E ele era formado, ele era técnico de enfermagem. E eu falei assim: em que hospital você trabalha? Ele falou assim: não, eu trabalho no hospital não. Ah, mas onde você trabalha? Ele trabalhava numa empresa de telefonia, uma dessas, Oi, Claro, não me lembro muito bem, mas uma empresa de telefonia. E eu fiquei pensando: meu Deus, como a pessoa é formada e é uma pessoa da área da saúde, mas está trabalhando, está fora da tua área. Falei para ele: tu está fora da tua área. Ele falou assim: mas não encontrei e tal, trabalha muito, não tem quase tempo nem de ir à igreja, de se dedicar a outra coisa.
E aí conversamos e ele foi embora. No outro dia ele voltou e falou assim: posso falar com a senhora de novo? Eu falei: claro que sim. E aí começamos a conversar. E ele falou assim para mim: eu conheço o diretor de um hospital de uma cidade aqui próxima, fora de Brasília, aqui no Goiás. E eu falei assim: então vai lá e conversa com ele, pede uma oportunidade, faz alguma coisa. Você é formado, Deus vai abrir as portas, dá um passo de fé. Ele falou assim: mas eu tenho receio. Vai com receio, vai com receio, vai com medo, vai, o importante é que você vá. Ele falou assim: vou para casa orar. Falei: vamos orar. Oramos 3 dias. Falei: eu vou orar 3 dias com você. Vamos orar. Começamos a orar. No terceiro dia ele foi. Umas 6 horas da manhã ele me ligou e falou assim: pastor, eu estou indo. Falei: é isso, querido, vai dar certo. Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele tem um destino para você e Ele vai te encaminhar para o destino. Vai embora, querido, vai com fé. Deus está nesse negócio. No mesmo dia, à noite, ele me ligou e falou assim: fui contratado. Falei: uau, é sério? Ele falou: é sério. Foi contratado, está trabalhando até hoje no hospital de lá. Até hoje. Então muitas vezes nós temos um projeto, nós temos um sonho, nós temos um objetivo, mas vamos nos perdendo ao longo da caminhada. Essa cidade de Jericó que você viu ali falando que é uma cidade onde a água é ruim, aonde a terra é estéril, aonde a morte na terra, era uma cidade, a cidade mais antiga que é conhecida, foi a primeira cidade conquistada por Josué. Você lembra? Ela foi conquistada, as muralhas caíram. Lembra? E o povo entrou na cidade para conquistá-la. Foi a primeira cidade conquistada, mas foi a primeira cidade amaldiçoada também. Josué vai dizer assim: quem reconstruir essa cidade, à custa do seu filho mais velho, colocará as fundações. E quando ele colocar as portas, seu filho mais jovem, ou seja, o caçula, vai morrer. Era uma maldição. Passaram-se 300 anos e um homem chamado Iel resolveu reconstruir a cidade de Jericó. Quando ele começou a colocar fundação, o seu filho mais velho morreu. Quando ele terminou de colocar as portas, o seu filho caçula morreu. E às vezes a gente vai seguindo as coisas, a gente vai achando que essas coisas são coincidência. Não, é coincidência. Como que uma pessoa que conhece Deus pode seguir em frente no projeto? Se o filho mais velho morreu, não era para parar. Mas entenda, ele estava no reinado de Acabe. E o reinado de Acabe foi um dos piores para Israel. E quando nós estamos sob um governo ímpio, e nós vamos ouvindo coisas e vão havendo mudanças, nós vamos formatando a nossa mente, sabe? Nós vamos nos acomodando a essas coisas. E eu penso que é exatamente isso que aconteceu com Iel, nesse governo de Acabe. Hoje, se eu disser para você que 2 e 2 são 4, vai ter muita gente se levantando para dizer que são 5. E muitas vezes, quem vai ficar por errado sou eu, que diz que são 4. Mas cabe a nós, igreja, falarmos a verdade. Então, muitas vezes a gente se perde no caminho. Mas eu vim aqui hoje dizer para você que Jesus está atravessando essa cidade para dizer para você quem você é, para lembrar a você quem você é. Eu te falei isso porque esse é um pano de fundo para a minha mensagem. A minha mensagem está em Lucas capítulo 19 e eu começo a pregar agora para você. Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Você pode colocar para mim a Almeida atualizada, por gentileza, que é a minha mesma versão? Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade.
E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Você pode dizer graças a Deus? A palavra do Senhor está dizendo que Jesus estava passando num lugar e havia um homem pequeno, de pequena estatura, que precisava ver o Senhor, que queria ver o Senhor. Você sabia que Zaqueu significa puro? O nome Zaqueu significa puro, mas Zaqueu agora está maculado. A identidade de Zaqueu está maculada, porque ele agora rouba as pessoas. Porque um publicano, sabe o que ele faz? O problema do publicano, sabe qual é? É que ele era um judeu, mas os judeus odiavam ele. Então ele não tinha amigos judeus. E ele não era romano, então os romanos odiavam os judeus. Então ele era contratado pelos romanos, mas não tinha amizade dos romanos. Então Zaqueu, para mim, era um solitário. E o problema dos publicanos é que a cobrança dos impostos era assim. Eu sou um romano e eu vou dizer para você: você vai cobrar os impostos, eu quero R$1 milhão por essa região. E aí o publicano sai, ele não tinha um salário, ele não era contratado com um salário, carteira fechada como nós somos hoje. Ele tinha que cobrar mais para poder reter alguma coisa para ele, para poder tirar o seu salário daquilo que ele cobrava mais. E eles cobravam muito mais. Esse é o problema dos publicanos. Eles cobravam mais do que era devido e mais do que mereciam receber. Então esse é o problema de Zaqueu, que nasceu com o nome de puro. E eu tenho certeza que uma mãe, quando coloca o nome no seu filho, com um significado desse, ela está dizendo: o meu filho vai ser puro, o meu filho vai ser um homem de Deus, o meu filho vai ter um futuro abençoado, o meu filho vai chegar em lugares que outras pessoas não chegaram, o meu filho vai se manter na presença de Deus, porque o nome dele é puro. Mas talvez Zaqueu não arrumou emprego, e talvez ele teve que se virar para defender sua família, sustentar sua família, e acabou indo trabalhar como publicano, um cobrador de impostos. E ele não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Imagina, ele era um homem riquíssimo, ele era um homem rico. Mas a palavra vai dizer que um dia Jesus está passando, e Zaqueu tinha 2 impedimentos. Primeiro, a multidão, porque como ele era pequeno, ele não conseguia ver Jesus como as outras pessoas estavam vendo Jesus. Então ele precisava se esforçar mais. Se a multidão te impede, deixa eu dizer uma coisa para você: você não tem desculpa, se esforce mais. Se esforce, querido. Hoje choveu bastante. Muitas pessoas podem ter dito: está chovendo, está sol, está difícil, está claro, está escuro, não tem carro, não tem isso, não tem aquilo. E a gente pode dar um monte de desculpas para não vir à casa do Senhor. Mas eu creio que esse ano nós vamos ter que nos esforçar mais. Se esforce mais, querido. E Zaqueu tinha outra coisa. Vou tirar meu paletó aqui, tá? Zaqueu tinha outra coisa. Ele tinha um impedimento nele mesmo.
Ele era de pequena estatura. E muitas vezes nós temos impedimentos em nós mesmos, que não nos permitem, muitas vezes, contemplar, como disse a pastora aqui pela manhã, que foi muito tremendo, a presença de Deus, a glória de Deus e a majestade de Deus. Você vai ter que se esforçar mais. Sabe, uma pessoa que passou a vida inteira, anos e anos, ligados em pornografia ou em qualquer outro pecado que seja, e quando ele se converte, muitas vezes ele fica em dúvida, e ele fica sem entender muito, sabe? Porque ele se converteu, ele realmente entregou a vida a Jesus, ele realmente é uma pessoa que nasceu de novo e que está rendido aos pés do Senhor. Mas de vez em quando vem algumas coisas na mente dele, e aí ele fica sem entender aquilo. Mas eu não entreguei minha vida a Jesus, mas Jesus não já me perdoou, sim. Mas o tempo que você passou dentro daquela situação, dentro daquele pecado, vai muitas vezes vir a sua mente e vir ao seu coração para tirar você da presença de Deus. Então você vai ter que se esforçar mais. Se esforce mais. Zaqueu se esforçou mais. E o interessante dessa história é que Zaqueu sabia exatamente por onde Jesus ia passar. Tem uma rua aqui, Jesus está vindo ali, é claro que ele vai chegar aqui no final dessa rua. E Zaqueu corre e se adianta. Sabe, queridos, nós estamos num tempo difícil. Não são os anos de Acabe, mas são tão ruins quanto. Tão ruins quanto. Nós precisamos nos esforçar mais. A igreja é a única luz que o pecador vai ter. Você talvez seja a única luz que a sua rua vai ter, que o pessoal do seu prédio vai ter. Nós precisamos nos esforçar mais para fazer mais. Zaqueu se adianta, e a palavra do Senhor diz que ele sobe num sicômoro, que é uma figueira verdadeira, mas dava figos pequenos. Então ele sobe nesse sicômoro, e eu fico imaginando uma coisa, sabe? Não sei quantos anos Zaqueu tinha, eu não sei quantos anos aquela árvore demorou para ser formada, para estar pronta para alguém subir nela. Mas eu imagino uma pessoa muitos anos atrás, com uma semente em sua mão, e ele vai lá naquela rua e planta uma semente ali, e começa a nascer uma árvore, e aquela árvore começa a crescer, começa a ficar frondosa, começa a ter galhos, e anos depois, Zaqueu vai encontrar aquela árvore, vai subir nela e vai ver Jesus. Talvez você seja a pessoa que vai iluminar outras pessoas para verem Jesus. Sabe, uma pessoa que chega para mim e fala assim: pastor, eu estou sofrendo muito porque eu sou a única pessoa convertida na minha casa. E é muito difícil, eu enfrento várias lutas, eu enfrento perseguição. Eu sou a única pessoa no meu trabalho que é crente, mas eu enfrento muita perseguição, eu enfrento muita luta. E eu acredito, querido. Mas deixa eu dizer para você, você é o primogênito da salvação da sua casa. E através da sua vida, através dos seus galhos, através dos seus ramos, através dos seus frutos, outras pessoas vão conhecer Jesus. Porque Jesus plantou você no lugar certo. Você está plantado no lugar certo. E através de você, pessoas vão começar a ser iluminados, e vão começar a ver o Senhor, e vão começar a ter esperança, e vão começar a saber que há um Deus da face da terra, que salva, que cura, que liberta, que renova, que edifica e que leva para o céu, querido. Você é um instrumento de Deus para essa geração. E se você não fizer nada, não tem outra. Eu não tenho outra geração, eu tenho mais passado que presente. Perdão, eu tenho mais passado que futuro. Muito mais. Porque eu não sei quantos anos eu vou viver. Eu sei quantos eu vivi, 61. Mas eu não sei quantos eu vou viver. Então eu preciso fazer enquanto eu posso. Eu preciso me levantar. Meu coração arde, sabe? Meu coração queima todos os dias. Todos os dias. Eu falei para os irmãos, eu vou para o Engenho das Lajes toda quarta e domingo. E às vezes durante a semana também, outros dias eu também vou.
E o caminho me encanta. Tem hora que eu paro e começo a filmar o caminho. Tem hora que eu paro e começo a glorificar a Deus na estrada e chorar e falar: Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estar nessa cidade, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo grande lá, queridos. Deus vai mover a mão sobre a cidade. Nós estamos intercedendo, não é só pela igreja, é pela cidade, porque a CAP deve ser uma bênção onde está plantada. E uma igreja, ela é aquela que faz a diferença onde está. Ela faz a diferença na vizinhança, ela faz a diferença na rua, ela faz a diferença no governo daquela cidade. A igreja faz a diferença, porque ela é o farol de Deus, ela é coluna e baluarte da verdade. E quando as pessoas começarem a procurar a verdade, e ela não estiver mais nas televisões, nas redes sociais, ou nas pregações da rua, ela ainda vai estar na igreja, queridos. E você sabe por que nós congregamos? Porque há uma promessa para a igreja. Nunca deixe de vir à igreja, porque há uma promessa. O Senhor disse que edificaria a igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. É por isso que nós congregamos. Nós estamos aqui, debaixo dessa promessa quando nós congregamos. Então não deixe de congregar. Zaqueu está com a sua identidade imaculada. Agora, ao invés de ser puro, Zaqueu é um impuro. Zaqueu está roubando as pessoas. Ele está defraudando as pessoas, sua própria nação, seu próprio povo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Jesus atravessou Jericó para dizer para Zaqueu que as águas já foram purificadas. Por isso eu li 2 Reis para você. As águas já tinham sido purificadas. Sabe por quê? Porque quando contaram isso para Eliseu, quando reclamaram com Eliseu, ele disse: tá bom, traz um prato novo para mim. Eliseu era fantástico. Eu amo ministrar sobre ele, porque as histórias sobre Eliseu me edificam tremendamente. E ele vai dizer: tá bom, então traz um prato novo para mim. Ponde nele sal. E aí fizeram o que ele mandou. Ele foi lá na fonte. Ele foi lá no lugar onde saem as águas, onde a água nasce. Ele foi na nascente. E lá ele derramou o sal, colocou aquele prato com sal lá. E ele disse: assim diz o Senhor, as águas estão purificadas. Nunca mais as pessoas vão morrer nessa terra. Não há morte e nem águas ruins mais dessa terra. Essa terra está purificada. Sabe por quê? Havia uma maldição, mas os filhos não morreram. Eu não li para você aqui que o filho mais velho morreu quando colocou os fundamentos, e o filho mais jovem morreu quando colocou as portas. Então a maldição está cumprida. Como é que as águas ainda são ruins? Como é que a terra ainda é estéril, queridos? Eu vim dizer para você, sabe o que Jesus disse no Calvário? Tetelestai, está consumado, o sacrifício foi feito, você agora tem vida e vida e abundância. A maldição foi cumprida, mas Jericó está debaixo desse jugo ainda. Sabe o que nós precisamos? De um profeta de Deus, amado. Estou falando de homens de Deus que profetizam a verdade. Você precisa de um profeta, uma estratégia e uma palavra de Deus. Foi isso que curou aquela nascente. Foi Deus determinar que a partir daquele instante a terra estava sarada, porque a maldição foi cumprida. E Zaqueu mora onde? Em Jericó. Zaqueu mora em Jericó e se perdeu em Jericó. Mas Jesus está atravessando a cidade para mudar a história de Zaqueu. E Jesus está aqui nessa noite. Há uma nuvem de glória neste lugar. Há um poder de reconstrução. Há um poder de Deus neste lugar para dizer para você que a sua fonte foi curada, a sua nascente foi curada. O seu nome está escrito na palma da mão de Jeová. Ele mesmo escreveu: e ninguém te arrebata da minha mão. Assim diz o Senhor. Ele vai atravessar agora, Alessandra, a cidade de Jericó,
para conversar com Zaqueu. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus vai passando, Zaqueu está lá em cima da árvore. E a palavra do Senhor diz que Jesus viu Zaqueu. Eu acho tão interessante isso, porque já teve um momento na sua vida que você não queria, que você foi um pouquinho egoísta. Você fala assim: Senhor, eu não queria que você ouvisse ninguém, não, eu queria que você ouvisse a mim. Você já esteve num lugar onde está uma multidão e você diz assim: Senhor, olha para mim aqui no meio dessa multidão. Senhor, fala comigo. Preciso de uma palavra. Deus está falando, Mara. Ele está falando. Você precisa de uma palavra. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Persevera. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou aquele que vejo todas as coisas. Eu sou aquele que sei todas as coisas. Nada está fora do meu controle. Tudo eu vejo e tudo eu posso saber. Tudo eu posso fazer. Deus viu Zaqueu lá em cima daquela... E não é interessante que Jesus não só olhe para baixo, para pessoas, sabe, humildes, para pessoas que não têm nada, para os pobres daquela cidade, mas Jesus também olha para cima, para os poderosos. Não se preocupe, querido. Tudo que está nos acontecendo, desde a pandemia até agora e mais para frente, o Senhor está olhando para os poderosos dessa nação. Deus olhou para Zaqueu e a palavra do Senhor diz que ele viu Zaqueu. E mais, ele sabia o nome de Zaqueu. Deus te chama pelo teu nome aqui. Deus te chama pelo teu nome. Isso é tão poderoso, sabe? Isso é muito poderoso. Ele dizer assim: Holanda, Maria, Cida, Ney. Eu sou o Senhor que te escolheu, Ney. E tu me conheces muito bem. E eu te conheço muito bem. Quando você não vê nada, não conseguir enxergar, lembra-te de quem eu sou. E acredita em quem eu sou. Lembra-te do que eu já fiz. Lembra-te das coisas do passado. E a esperança vai voltar ao teu coração. Porque eu sou o Senhor que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu sou contigo, eu te conheço. Ele nos conhece pelo nome e ele vai dizer: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Olha, tem coisas que nós temos que fazer depressa, queridos. Sabe, eu gosto muito de Abraão, eu gosto do Antigo Testamento. Eu sou fã assim de carteirinha. E eu gosto do livro de Gênesis. Gênesis é a sementeira, né, pastora? É o começo de tudo. Primeiro pecado, primeiro casal, primeiro homem, primeira mulher, primeira palavra, primeiro tudo. Primeira planta, primeiro animal, é tudo primeiro lá. E eu amo a história de Abraão. E a palavra do Senhor diz que Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, que agora vai se apartar de Abraão. E eu sei que você conhece a história, eu não vou nem me alongar nessa história. Ele vai armando as suas tendas, entende? Ele não foi direto para Sodoma, não, ele foi armando as suas tendas. Porque é assim que nós vamos nos achegando, entende? A gente vai se achegando, a gente vai se achegando. Olha esse programa, olha essa live, olha isso, olha aquilo. A gente vai se achegando, a gente vai ouvindo. E as más conversações corrompem os bons costumes, querido. Com um dedinho, você pode desligar a televisão. Você pode desligar o seu celular. Você pode apagar aquela foto. Você pode dar um clique naquele vídeo e deletá-lo do seu celular para sempre. Então ele foi se achegando, armando suas tendas. E agora ele está na porta da cidade, porque na porta da cidade era onde as pessoas resolviam os negócios, tomavam decisões. Ele estava lá. A palavra do Senhor diz que o anjo chega e diz assim: Ló, corre, Ló, sai desta cidade, porque nós vamos destruir essa cidade. Deus vai mandar fogo sobre essa cidade, porque o clamor subiu até Deus, e Deus tomou uma decisão. Há um juízo sobre essa cidade, há um decreto sobre essa cidade. A palavra do Senhor diz que Ló demorava-se.
O anjo insistiu com ele e ele demorava-se, até que o anjo pegou ele pela mão e arrancou ele de lá. Tem hora que Deus precisa arrancar a gente de alguns lugares, porque os nossos ouvidos parece que ficam surdos em ouvir a voz do Senhor, em ouvir a voz de Deus. Essa semana eu estava dormindo, pastora. Eu gosto de contemplar. Eu sou contemplativa. Eu sou capaz de ficar na beira de um lago ou na beira de uma praia horas e horas e horas e horas e horas a fim, sem fazer nada, só contemplando, só olhando. Amo. Por isso para mim foi tão importante participar hoje desse momento, dessa mesa. Foi muito poderoso. E eu estava dormindo e eu estava sonhando. Eu tive um sonho. E de repente, no final daquele sonho, eu ouvi uma voz tão clara. Dizia assim: Fátima. Eu acordei. E aí eu fiquei assustada, assim, rememorando o sonho, para ver o que era aquilo e tal. Depois eu pensei: meu Deus, Samuel. Demora, a gente demora, entendeu? Às vezes nós demoramos. Eu falei: querido, faz de novo. Lembrei de Samuel, eu tinha que ter dito: eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu vá aonde? O Senhor quer que eu faça o quê? O Senhor quer que eu fale com quem? O que é que o Senhor quer? Me diga para que eu faça. Quando Deus te chamar, diga: eis-me aqui, Senhor. Onde o Senhor quer que eu vá? Com quem o Senhor quer que eu fale? Que tipo de palavra o Senhor quer que eu ministre? Se renda, porque é um chamado para a igreja nesse tempo, querido, para resplandecer sobre as trevas deste mundo como um luzeiro que, sabe, aponta o caminho. Uma luz aponta o caminho. Eu ouvi uma história um dia que as pessoas estavam no culto e acabou o culto, foi todo mundo embora muito tarde. O culto demorou muito tarde. E aí, quando os irmãos passaram, tinha uma mulher procurando debaixo de um poste, uma luz do poste, procurando a chave da casa que ela disse que tinha perdido. E aí os irmãos falaram: perdeu a chave da casa? Falou: perdi a chave da casa. Todo mundo começou a procurar. E procuraram cada centímetro daquele lugar. E ninguém achou a chave da casa. Falei: mas peraí, irmã, a irmã tem certeza que a irmã perdeu a chave aqui? Ela falou: não, eu não sei onde eu perdi não, mas debaixo da luz é mais fácil de achar, não é não? Quando tem luz, é mais fácil de enxergar, sim ou não? Então sempre que você não enxergar o caminho, sempre que você estiver como Zaqueu, como meu amigo, no lugar errado, na profissão errada, fazendo a coisa errada, na aliança errada, peça a Deus para iluminar o seu caminho, para iluminar sua mente, para trazer clareza ao seu coração, para você saber o que decidir. Tomar as decisões certas é muito importante para o nosso destino, para construir a nossa fé, para construir. Nós estamos no ano da edificação e nós precisamos edificar a nossa fé na rocha. Jesus vai dizer para Zaqueu: desce depressa, Zaqueu. Hoje me convém pousar em tua casa. Tem uma versão que diz: pousar em tua casa. Jesus se ofereceu poucas vezes para ir à casa de alguém, Rosinha. Poucas vezes. Poucas vezes nós vamos ver ele na casa de alguém. E se oferecendo, então. A palavra do Senhor diz que Zaqueu desceu depressa com alegria. E eu acredito que Zaqueu foi para casa e fez um banquete para Jesus. Você acha que sim ou não? Eu faria. Faria a melhor comida. Eu estaria como Marta, para lá e para cá, arrumando as coisas, fazendo macarrão, feijão e tal. Eu estaria arrumando um banquete para Jesus. E aí a palavra do Senhor diz que Jesus vai para a casa de Zaqueu. E quando ele chega lá, Jesus nunca andou sozinho. Várias pessoas estavam lá. E as pessoas começam a murmurar. Começam a dizer: olha, entrou na casa de um pecador, mas nós não somos todos.
Você está ouvindo o que eu estou falando, se você souber o que eu penso. Tem pessoas que, se souberem o que eu penso, nunca mais falam comigo. Eu estava num lugar um dia, uma irmã falou assim para mim: irmã Fátima, tem uma pessoa que está falando muito mal de você. Olha, mas muito mal, ela está espalhando muita coisa a seu respeito. Eu falei: é mesmo, irmã? Ela falou: é. Eu falei: irmã, deixa quieto, porque o que eu sei de mim é muito pior. Nada que ela diga se compara ao que eu sei. Nada. Então deixa isso quieto. Nós sabemos quem nós somos, querido. Eu sei quem eu sou. E eu sei o quanto eu preciso dele. Por isso, tudo que eu oro, eu falo é pouco. Hoje eu estava no meu devocional, eu falei: querido, me perdoa. Porque sabendo o poder da oração, como que eu posso orar tão pouco? Se você sabe o que a oração faz, querido. Se você sabe, as muralhas de Jericó foram destruídas pelo poder sobrenatural de Deus. E não havia nenhum poder bélico ali. Não havia nenhum canhão. As pessoas não tinham armas de guerra ali não, querido. Elas estavam adorando o Senhor. Elas estavam com suas tochas acesas. Elas estavam proclamando quem é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Deus mandou o poder do céu e destruiu as muralhas de Jericó. Como que a gente sabe de uma coisa dessa e a gente ora tão pouco? A palavra do Senhor vai dizer que um decreto foi quebrado pelo poder do jejum. Você não vai ver o nome de Deus em nenhum momento, em nenhuma folha do livro de Esther, mas você vai ver o poder dele atuando ali o tempo todo, Deus governando toda aquela história. E eles jejuaram, e eles desceram na oração e no joelho, e a palavra do Senhor diz que Deus mudou um decreto de morte. Não desista dos seus. Não desista dos seus filhos. Não desista. Mesmo que você olhe e fale assim: não tem jeito, esse aqui não vai ter mais jeito. Eu vou dizer uma coisa para você, querido: Deus é poderoso para fazer um milagre. Basta uma palavra do Senhor, basta uma ordem de Deus e tudo muda. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Os mortos voltam a viver. Imagina um negócio desse. Jesus diz: sai para fora, Lázaro. E Lázaro sai para fora. 4 dias de morto. Você vai duvidar do que Deus pode fazer? Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do seu futuro, não desista dos seus, não desista, persevera. Deus tem milagre para a tua vida. Eu não desisto. Eu vou chorar até o último dia da minha vida. Eu apelo para as lágrimas, porque eu sou chorona. Eu apelo para as lágrimas, porque se eu não tiver o que fazer, eu choro. A palavra do Senhor diz que Ana chorou. E essa é a oração silenciosa mais poderosa que nós vamos ler na Bíblia. Sem uma palavra, a mulher recebeu um milagre no seu ventre estéril e frutificou. Não duvide do que Deus pode fazer. Permaneça firme, olhando para o alvo da soberana vocação. Ele é teu Deus, Ele é teu Pai. Ele programou tudo isso aqui, ó. Deus ainda está na direção de todas as coisas. O universo ainda está sob o poder de Deus. Zaqueu desce depressa, vai para cá. Jesus vai para cá de Zaqueu. E eu vou dizer uma coisa para você: Jesus não atravessou a cidade para chegar lá e dizer assim: olha, Zaqueu, seu safado, você é um salafra, você é um ladrão, bandido. Olha o que você está fazendo, Zaqueu. Olha para você, você não tem vergonha na sua cara fazer um negócio desse? Seu nome é puro. Como que você pode estar desse jeito? Zaqueu, pá, na cara de Zaqueu. Jesus não atravessou a cidade para isso.
Ele atravessou a cidade para dizer assim: Zaqueu, lembra de quem você é, Zaqueu. Você é um filho de Abraão, você é um filho da promessa, você é um selado pelo Espírito Santo de Deus, você foi perdoado, você foi amado, você foi aceito. Esse é quem você é, Zaqueu. Lembra de quem você é, lembra do sonho. Lembra de quando você era criança, o que você queria ser no seu futuro, o que você programou para ser, a faculdade que você queria fazer. Você se esqueceu, as coisas deram errado, por algum motivo você saiu do prumo, saiu do rumo, mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: lembra-te de quem você é, lembra-te porque eu te chamei, lembra-te do selo que está sobre a sua vida. Eu sou o Senhor e eu vou te levar para o lugar, para o destino que eu já te destinei. Predestinado significa dar destino, e nós fomos predestinados. Deus já nos deu destino. Ele atravessou Jericó para dizer para Zaqueu que lá na fonte, lá no começo, o prato com sal já foi colocado e a palavra decretada. A fonte foi curada. A fonte foi curada. E se a fonte foi curada, ela tem que jorrar água boa, água que sacia a sede. Nós temos dentro de nós uma fonte inesgotável para saciar a sede das pessoas. É isso que você foi chamado para ser. Deus curou tua fonte. Eu vi um filme outro dia, muito interessante. Eu não assisto muita coisa. Não, porque eu tinha uma televisão enorme que eu ganhei, gigantesca, maravilhosa, dessa finurinha, ó. Um negócio sensacional. Os irmãos lá do Engenho sabem. Mas ela me roubava. Ela me roubava, pastor. Ela era uma ladrona que me roubava. Sabe o que ela me roubava? Meu tempo. Porque eu não sou aquela pessoa que vai sentar e assistir uma série e deixar o capítulo para amanhã. Não, assisto, são 8 capítulos, eu assisto os 8 numa sentada. Eu quero saber o que vai acontecer no final. Não sei se é assim, se é assim. Não tem paciência. 10 capítulos, eu vou assistir os 10, vou varar a madrugada, mas eu vou saber o que acontece. Comecei a ler um livro, eu vou varar a madrugada, eu vou ler ele todinho. Então essa boca quadrada, retangular na minha casa me roubava. Falei, vou devolver o presente. Peguei a televisão, botei dentro do carro, fui lá na casa da pessoa. Falei para ela assim: querido, vim agradecer, olha, eu sou muito grata, Deus seja louvado, que coisa maravilhosa, né? Dinheiro custou e tal, mas eu vim lhe devolver essa televisão. Ele falou assim: tá louca? Aqui em casa tem televisão nos quartos, tudo quanto é lugar, para que eu quero essa televisão? Falei, não sei, querido, mas eu vim devolver, me perdoe, mas eu vim devolver. E ele insistiu, falei, fiz voto. Acabou a conversa. Fiz voto. Fiz um voto. Acabou, é isso aí. Fica com a sua televisão que eu vou para casa com o meu voto. Mas eu tinha assistido um filme que é muito interessante, chama Joy, o Segredo do Sucesso. É um filme antigo, muito antigo. É a história de uma mulher que agora está morando numa casa. E o ex-marido mora no porão, a mãe mora com ela, é uma viciada em novela, passa o dia inteiro assistindo novela, é uma pessoa que tem, parece que síndrome do pânico, não consegue sair de casa. E a história vai rolando através disso. E um dia ela está tão cansada, desempregada, não tem sucesso em nada. Sabe quando você faz tudo, você não tem sucesso em nada? Você fala, eu não tenho sucesso no meu casamento, eu não tive sucesso profissional, eu não tenho sucesso ministerial. Meu Deus, eu nasci para derrota. Essa é a história dela. E aí ela está tão cansada que ela senta na escada e dorme. E aí ela tem um sonho. E ela sonha quando ela era criança, que ela fazia projetos, ela construía projetos.
Ela fazia projetos incríveis quando era criança. Mas cresceu, se casou, adoeceu, perdeu o emprego e várias coisas aconteceram. E quando ela acorda, ela se lembra. E aí sabe o que ela vai fazer? Um projeto. Ela vai inventar, é uma história verídica, tá? Ela vai inventar esse escovão que você lava a casa e ele mesmo torce. Você não precisa pegar no pano sujo. Ela vai inventar isso aí. Mas ela não consegue vender nenhum. Ela vai para a porta do mercado. Estou falando que você precisa se esforçar mais. Se você tem um projeto, se esforce mais. Não desista no primeiro não. Não desista, querido. Porque os homens que fizeram a história, eles não desistiram. Eles persistiram. Uma tentativa, 2, 3, 4, 5, até dar certo. Não desista, viu, irmão? Não desista, não. Tenta de novo. E se não der certo, de novo. E se não der certo, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque Deus tem um tempo certo. Foi para a porta do mercado, vendeu nada. Tentou várias vezes, não conseguiu nada. Foi num programa de televisão. E lá ela vai começar a falar do seu produto. Nada. Uma amiga. Como nós precisamos de amigos. Como nós precisamos de pessoas que digam, vai dar certo, se levanta, Deus é bom, é misericordioso, seu projeto é lindo, a essência do seu livro é maravilhoso, vai dar certo. Uma amiga liga lá e começa a conversar e começa a falar daquele produto que ela ficou encantada, que ela quer, e aí os telefones começam a tocar, sabe o resultado da história? Ficou milionária. Eu estou dizendo que você vai ficar milionário? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que você vai ter sucesso naquilo que você empreender. Talvez Deus esteja falando para você hoje. Eu coloquei já a palavra, eu já dei a palavra. E um prato de sal já foi colocado nas suas raízes, porque sal faz a diferença. E o sal vai fazer a diferença no seu projeto. Desde que eu me converti, eu escrevo poesia. Escrevo poema. Um dia eu acordei escrevendo poesia. Deus quer alguma coisa. Comecei a escrever. Um dia eu escrevi uma carta para uma amiga. A amiga de uma amiga. Uma pastora amiga minha que tinha uma amiga. E eu mandei para o endereço da pastora, porque ela mora com a pastora, lá na Ceilândia. E aí a pastora ligou para mim e falou assim: amiga, aqui, acabei de ler tua carta. Eu falei, mas não é para você. Ela falou assim, não é para mim não. Olha, quando olhou o envelope era para outra pessoa. Ela falou assim, meu Deus, essa palavra era para mim, então era para mim mesmo. Vou entregar, mas acabei de ler tua carta. Vamos fazer o seguinte, vamos gravar um CD. Com o que? Era a minha pergunta. Como? Falei, legal, amiga, vamos e tal. Eu fazia programa de rádio e ela também. Eu fiz rádio durante 12 anos. E aí ficou por isso, a gente conversou e tal, passou. Um dia eu recebi um convite para ministrar numa igreja, lá na Ceilândia, no Setoró, eu acho. Era um congresso de mulheres, gigante. Eu nunca tinha ministrado para tantas pessoas. Mas foi tão poderoso ali, a presença de Deus era tão grande, foi maravilhoso. Quando eu saí de lá, o pastor me deu uma oferta. Porque as pessoas me ligam e falam assim, você cobra quanto para pregar? Eu falo, nem um centavo. Não cobro nada, de graça recebi, de graça eu dou. E aí foi o que eu tinha dito para ele, mas ele me deu uma oferta, ele quis me dar. E aí ele me deu uma oferta, R$200, irmão, para. As pessoas me davam um pacote de feijão, um pote de creme para o cabelo. Que isso aqui, amado, pensa. 200
R$200. Olha, na hora que eu entrei no carro, que eu ia embora, eu doida para abrir aquele envelope. Quando eu abri R$200, falei, meu Deus, R$200, estou rica de maré, desci. Passei na feira ali de Taguatinga, comprei tudo de CD. Lembra que vendia CD virgem? Comprei tudo, irmãos, eu sou desse tempo. Comprei tudo de CD. Fui para casa, falei, vou gravar o CD. Aí a profecia lá, vou gravar o CD. Como? Não tinha nem computador. Arrumei um emprestado. Você vai ter que se esforçar mais. E aí o meu filho morava aqui no Três Meninas. Não sei nem onde eu estou mais. No Três Meninas lá. Só que lá passa o metrô, não é? E eu estava com ele, porque a minha nora estava grávida. E aí fiquei lá. À noite, de madrugada, eu gravava com o microfone que ele arrumou para mim. E aí, quando eu terminei de gravar, ele colocou um fundo musical, umas musiquinhas. Então, não posso vender, porque as músicas não são minhas, né? Mas eu vou dar para as pessoas. E aí, quando terminou, que eu ouvi aquilo, eu fiquei tão impressionada com aquilo. Eu falei, e agora? É só uma matriz, não posso gravar um por um. Fui pregar na igreja de um amigo meu, lá no setor O, que se chama Pastor Marquinho, uma bênção de Deus. E aí, conversando com ele, ele falou assim, vou te ajudar, eu faço mídias, né? Então, ele começou a fazer para mim. E aí, ele fez um monte de CD para mim. E eu pensei, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esse CD, meu Deus? Tem um propósito nisso aqui, né? Guardei. Em 2008, teve uma enchente, lá em Santa Catarina. Navegantes, Itajaí, o rio Itajaí no meio, transbordou, afundou Navegantes. Muitas pessoas morreram, foi uma tragédia. E aí um amigo meu ligou para mim e falou assim, eu estava aqui orando, e falei com Deus assim, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa por Santa Catarina. E ele é meio doido mesmo, sabe assim, faz umas coisas meio doidas. E ele falou assim, eu preciso de uma pessoa meio doida, igual eu, para ir lá. Deus falou assim, chama a Fátima que ela vai. Ele ligou para mim e falou isso. Eu falei, eu vou. Ele falou assim, você conhece quem lá? Eu falei, ninguém. Ele falou, vou dar o dia da passagem. Eu falei, pode comprar a passagem que eu vou. Com a cara e com a coragem. Cheguei lá, conheci um pastor e fiquei na casa dele. Eu cheguei lá, estava muito chuvoso. Levei meus CDs, levei Bíblia, levei tudo. Está aí para onde eu vou levar os CDs. E aí fiquei na casa desse pastor 10 dias. E o primeiro dia que eu cheguei lá, eu cheguei à tarde, era umas 3, 4 horas da tarde. E ele me pegou e falou assim, vou levar você num lugar para começar. Eu falei, tá bom. E às 6 horas da tarde, nós estávamos na beira da praia, comendo camarão. Eu falei, meu Deus, olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Deus está atravessando a cidade na pessoa de Jesus, para dizer para você que você vai ter que se esforçar mais. Eu não consigo orar, se esforce mais. Irmão, eu não consigo jejuar, porque eu tenho que tomar um comprimido. Tome o comprimido e se esforce mais. Eu não consigo ler a Bíblia. Toda vez que eu leio, eu durmo. Para de ler deitado. Vai ler a Bíblia na cama, deitado, na rede. Oi? Lê de joelho para ver se tu dorme. Senta na mesa lá da sala para ver se você dorme. Deita no sofá para ler a Bíblia, querido. Você vai ter que se esforçar mais. Não consigo jejuar, sabe por quê? Começa a jejuar meia-noite. Às vezes já está até dormindo quando começa o propósito. Acorda 11.
se esgoelando, morrendo de fome, esperando dar meio-dia para entregar o jejum, porque você falou que ia jejuar de meia-noite e meio-dia. Você vai ter que se esforçar mais. Levante cedo. Eu fiz um propósito de jejum de 40 dias, pão e água. Mas o pão foi ficando estranho, sabe? Pão, aí de manhã, pão, aí meio-dia, pão. Eu falei, meu Deus do céu. Um dia eu abro a geladeira, falei, assim, uma manteiguinha. Não vai fazer mal, vai, gente. Ah, uma manteiga. Ah, o que tem? O pão. Não é pão que eu vou comer, só uma manteiguinha. Passei manteiga. Pão com manteiga, pão com manteiga, pão com manteiga. É igual maná. Maná, 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 maná. Daqui a pouco está reclamando. Falei, olha, um pedacinho de queijo só um pedacinho com presunto. Não vai fazer diferença. Vai fazer, gente? Ah, para. Somos nós. De repente eu passo, quando eu olho para o espelho, eu me vejo. E aí eu falei, o que você está fazendo, sua louca? Você vai ter que se esforçar mais. Queria convidar você a ficar de pé. Jesus atravessou a cidade para dizer para Zaqueu: você é meu filho amado. Eu dei a vida na cruz do Calvário. Não foi para você envergonhar o meu nome. Não foi para você viver essa vida derrotada, apática. Não foi para você não viver uma vida sem destino, sem saber para onde está indo. Eu dei a vida por você, para que você glorifique o meu nome. Nós fomos chamados para a glória de Deus, querido, para glorificar o nome dEle, para revelar a essa nação, a este mundo, quem Ele é. Porque quando der tudo errado e alguém te procurar, você vai dizer assim: eu tenho um Deus que faz milagres, que traz à existência o que não existe, que faz o que ninguém pode fazer, que abre portas aonde não tem portas. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas Ele disse haja, e houve, querido. Quando Ele diz haja, tem que haver. Quando Ele diz tempestade cessa, tem que cessar. Quando Ele diz vento cala-te, emudece, tem que se emudecer. Quando Ele diz levanta-te, você tem que se levantar. Quando Ele diz você é um vencedor, é porque você é um vencedor. E Ele está dizendo para você hoje: eu sou o Senhor, assentado num alto e sublime trono, e de lá eu contemplo todas as coisas. Eu sei tudo, eu posso tudo, eu sou um vencedor. Ele venceu, queridos. É por isso que Ele atravessou Jericó, para dizer a Zaqueu: tetelestai, está consumado. Eu já paguei o preço, eu já perdoei o teu pecado, eu já perdoei você. Porque você se martiriza o seu passado, porque você se martiriza, eu já te perdoei. E Ele está aqui hoje para te dizer isso. Você é um filho amado. Ele sabe quem você é, e Ele quer que você saiba quem Ele é. Feche seus olhos. Nós estamos aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade nesses dias.
Nós não vamos passar 6 dias aqui, querido, até domingo, sem que haja uma mudança, uma transformação, sabe? Um estalar de dedos na nossa vida. Que nós, como aquele jovem que estava agora longe do Pai, possamos ter um insight e dizer: isso, Deus me chamou para isso, Deus me chamou para fazer isso, Deus quer que eu seja uma luz dessa geração, Deus me chamou para fazer a diferença, Deus me chamou para ser como sal. Porque se o sal não faz diferença, nenhuma diferença tem, queridos. Nós somos o sal da terra. O sal da terra, você entende isso? Você foi chamado para fazer a diferença. E Deus veio te lembrar isso nessa noite. Por isso Ele atravessou Jericó, para nos lembrar de quem que nós somos. De quem nós somos. Comece a falar com Ele. Comece a adorar o Senhor. Comece a dizer para Ele o quanto você entende o que Ele fez na cruz do Calvário. O quanto você entende o que significou Ele selar o seu nome no livro da vida. O quanto você entende que o sangue dele derramado na cruz do Calvário não foi à toa. O quanto você entende que Ele te chamou para fazer a diferença nessa geração, na sua casa, no meio da sua família, na sua parentela. Fale com Ele. Deus está neste lugar, querido. Há uma nuvem de glória neste lugar. E essa nuvem se chama Jesus. E essa nuvem, querida, está resplandecendo sobre você nessa noite. E há algo muito poderoso sendo derramado sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua alma, destinando você ao lugar que Deus já disse que você vai chegar. Quando Ele diz passemos para outra margem, é porque você vai passar e Ele vai estar com você. Você vai chegar, porque Deus é Deus da sua vida. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que ordena, aquele que faz, aquele que fala, e nada pode se deter na presença do Deus Altíssimo. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Mestre, Ele é o teu guia, Ele é aquele que traz esperança ao teu coração. Ele é o teu Senhor e te diz: filho, eu sou contigo até o último dia da sua vida. Segura em minha mão, segura nas mãos do Senhor, porque Ele vai te conduzir ao seu destino para a glória do seu nome. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que o Senhor está neste lugar. E nós cremos que o Senhor está selando o nosso coração e construindo, Deus, uma fé inabalável para que nós possamos alcançar.